Estados Unidos foi na madrugada e atacou o Irã, rompendo, violando o cessar-fogo. E aí eu quero dividir aqui com vocês a nota que foi compartilhada pela Embaixada do Irã no Brasil, que é um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Irã sobre a violação do cessar-fogo. Então, aqui eu queria trazer para vocês, essa é a primeira notícia do dia que eu queria compartilhar. Saiu aqui, gente, ó, a Embaixada do Irã no Brasil, manifestando aqui, né, a nota do Ministério das Relações Exteriores, falando: vejam a linguagem certeira do Irã, pessoal. O Irã é um exemplo a ser seguido. Olha aí, o exército terrorista dos Estados Unidos dando continuidade às suas ações ilegais, injustificadas, desde o anúncio do cessar-fogo em 8 de abril, né, falou que, especialmente, vários casos estratégicos contra os navios comerciais iranianos, cometeu, nas últimas 48 horas, uma grave violação do cessar-fogo na região de Hormozgan. Então, eles colocam aqui, né, que isso é mais uma ação agressiva, que põe em risco o processo de negociação com a mediação do Paquistão e que os Estados Unidos, mais uma vez, demonstram a sua má-fé e o descumprimento de compromissos por parte dos Estados Unidos, né, para com a nação iraniana, os povos da região e a comunidade internacional. E aí o Irã fala, né, que o Irã, isso reafirma porque há uma profunda desconfiança do Irã em relação ao regime dos Estados Unidos. Vejam que eles são muito claros, colocam aí o regime dos Estados Unidos, e com relação ao Irã, né, e que isso apenas demonstra, clarifica como que funciona, né, esse comportamento rancoroso e criminoso deste regime em relação ao povo iraniano. E aí eles trazem aqui a legislação do direito internacional, por que esse ataque representa uma violação à lei internacional, e no final eles colocam: sem dúvida, a República Islâmica do Irã não deixará nenhuma ação maligna sem resposta e não permitirá a menor hesitação na defesa da integridade do Irã. Então, pessoal, a gente ainda não sabe o que esse ataque representa, é uma espécie de um sinal misto dos Estados Unidos, porque estava no meio ali das negociações. Claramente, os Estados Unidos queriam entrar num processo de negociação, porque eles estão estrangulados economicamente por conta que está fechado o Estreito de Hormuz, né? O Irã tem o controle total sobre o Estreito de Hormuz, e então estavam pressionados mesmo para um acordo, mas aí veio esse ataque que confundiu um pouco as coisas. A gente ainda não tem muita informação se isso pode ter sido para tentar tirar essa sensação de que o Irã está por cima da carne seca, está conduzindo, está vencendo nessas negociações, né? Porque o Irã saiu vitorioso dessa guerra, e isso estava trazendo ali uma imagem ruim para o Trump de derrota. A gente pode ser que esse ataque tenha sido nesse sentido, para satisfazer um pouco os falcões da negociação, pode ter sido ali um puxão de orelha do Netanyahu, enfim, ainda está tudo muito confuso, a gente não sabe se o acordo vai dar água por conta disso, mas teve esse ataque, o Irã repudiou, e agora o Irã responde dizendo que vai ter resposta, tá? Bom, então essa é a primeira notícia. Quero agradecer aqui a Regina pela contribuição. Muito obrigada, Regina. Então, ainda nesse tema Irã e Estados Unidos, eu quero trazer agora para vocês um artigo bem interessante que saiu no New York Times comentando sobre esse processo de negociação entre os Estados Unidos e o Irã. O artigo de opinião traz a seguinte ideia, de que esse acordo com o Irã está lembrando um pouco o acordo com Gaza, né? Aquela coisa que faz um acordo, mas no fundo é um acordo meio incompleto, um acordo que não resolve o problema. Ele, vamos dizer assim, ele resolve parcialmente o problema sem resolver, de fato, as causas de fundo da situação. Então, nesse artigo aqui, que saiu no New York Times hoje, pessoal, que eu vou compartilhar agora com vocês, a matéria saiu assim, ó, com esse título aqui: a proposta de Trump para o Irã lembra o acordo inacabado sobre Gaza, né? Fala que ele tenta resolver alguns pequenos problemas mais emergentes. Então, no caso de Gaza, era pelo menos diminuir, frear aquela matança genocida de Israel, que, bom lembrar, não parou, mas deu uma reduzida, teve um freio, né? Nisso, os reféns foram
os prisioneiros do Hamas foram todos libertados, né? Hamas reféns, segundo Israel, na realidade, prisioneiros que foram capturados pelos grupos guerrilheiros palestinos, e eles foram liberados e os ataques mais intensos, né, assim, aquele fluxo, aquela constância de ataques genocidas sobre Gaza deu uma leve freada, mas não resolveu a causa do problema, né? As pessoas em Gaza continuam sendo atacadas. Essa semana, quem me acompanha lá no Instagram viu que Israel assassinou uma menina de 6 anos que estava dentro de uma tenda de refugiados. Então, um vídeo muito triste de um pai chorando, né, a sua filha de uma criança de 6 anos assassinada por Israel. Então, não resolveu o problema, o acordo de cessar-fogo. E aqui nesse artigo do New York Times, a reportagem está comentando um pouco sobre isso, né? De que parece que vai ali resolver alguns pequenos problemas, mas esse acordo não está se mostrando capaz de resolver as principais questões que estão postas. Então, eles colocam aqui, né, que como no acordo de Gaza, que teve resultados mistos, pode ser que esse acordo com o Irã também se pareça um pouco com isso, né? Concorda com cessar-fogo, lidam com os problemas mais emergentes, que no caso do conflito com o Irã é a abertura do Estreito de Hormuz, mas deixa os problemas mais difíceis para depois e, na verdade, não resolve o problema, vai empurrando um pouco com a barriga, certo? Obrigada, Zona Laranja. Ó, pingos para ajudar aí o Voz Trabalhadora com o algoritmo. Vamos pingar. Isso aí, pessoal, vamos pingar. E aí, o artigo está colocando aqui que nesse processo de paz é possível que possa resolver algumas coisas mais urgentes, mas o fim do programa nuclear iraniano, né? A resolução de seus estoques de mísseis, tudo isso que é o sonho dos Estados Unidos e de Israel, que seria, por exemplo, que o Irã parasse de dar suporte aos grupos armados no Oriente Médio que lutam contra a ocupação sionista, nada disso seria resolvido por agora. E pode ser que esse acordo caminhe para alguma coisa nesse sentido, que deixe as coisas talvez um pouco mal resolvidas, certo? Então, eles estão colocando aqui que isso pode ajudar o Trump a reivindicar uma vitória enquanto ele deixa as questões centrais sem solução, tá bom? Então, aí a opinião aqui é que isso também poderia, o Irã poderia com isso arrancar algumas concessões por hora, sem ter que se comprometer necessariamente a ter que abrir mão do seu programa nuclear, abrir mão dos seus mísseis balísticos, que, eu repito, o Irã não vai fazer. Assim, teria que ser uma proposta muito surpreendente para isso acontecer, porque é como a gente já conversou aqui várias vezes. O Irã, no quadro que a gente tem hoje, 26 de maio, 2h15, o Irã está vencendo essa guerra contra os Estados Unidos e não tem razão nenhuma para o Irã fazer concessões aos Estados Unidos daquilo que eles não conseguiram ganhar no campo de batalha, certo? Então, o artigo do New York Times está citando aqui, fazendo esse paralelo com Gaza, né? Que ele resolveu algumas questões mais difíceis e outras foram adiadas para uma segunda fase de negociações que nunca aconteceu. Então, o Hamas não depôs armas, não existe ainda uma força lá dentro de Gaza para tocar a região. Na realidade, gente, o Hamas continua vivo, continua operando em Gaza. Já há relatos de que o Hamas já tem um controle, já voltou a governar a faixa de Gaza. Então, que não funcionou esse suposto plano do Trump, né, que ele ia acabar com o Hamas, mandar eles para o inferno, nada disso aconteceu. E aí eles destacam aqui, Israel continua a bombardear Gaza quase diariamente e o Hamas consolida seu poder, ao menos na metade do território que controla, né? Então a situação está nesse jeito, e aqui o que eles dizem é isso, que o Trump, ele sabe concluir a fase 1, mas não sabe passar para a fase 2. E tem uma série de medidas que nunca foram implementadas. E no caso do Irã, isso é mais difícil ainda, ele coloca, né? Porque é um conflito maior e que as questões são mais complexas. Então, aqui esse artigo de opinião, não é exatamente assim uma notícia, né? Mas apontando para isso, que não parece que o Trump encontraria uma solução definitiva, até porque, como a gente conversa aqui no programa, né, gente? Uma solução definitiva muito provavelmente seria assinar a derrota dos Estados Unidos nessa guerra, porque, como eu comentei, o Irã não está disposto a abrir mão daquilo que os Estados Unidos não venceu no campo de batalha. Fernandes, obrigada aqui, gente. Vamos fazer igual o Fernandes, contribuindo, pingando. Muito obrigada, Fernandes, pela sua colaboração aqui.
Bom, então acho que essa era outra notícia que eu considerei bem interessante que eu queria trazer para vocês. E aí, ainda seguindo nesse tema do Oriente Médio, gente, mais uma vez falando de Israel, né? Infelizmente, a gente sempre tem que falar desse regime genocida, mas a notícia é que Israel inicia uma invasão terrestre no Líbano, apesar do cessar-fogo. Então, Israel novamente não respeita o cessar-fogo. A gente já cobriu isso várias vezes aqui, e eu sugiro, inclusive, que vocês acompanhem a jornalista Stephanie Costa, que está no Líbano, fazendo uma cobertura maravilhosa da guerra, mostrando todos os crimes de Israel, né? Tudo o horror que Israel tem promovido no Líbano. E a Stephanie tem feito um trabalho super legal lá, dando uma cobertura bacana. É uma brasileira que está arriscando a sua vida, uma jornalista maravilhosa, e ela está lá fazendo a cobertura. Então, quem quiser acompanhar, sigam a Stephanie no Twitter, no Instagram. Depois eu vou abrir a página dela aqui, que aí vocês conseguem acompanhar. Mas aí a notícia aqui, pessoal, do Middle East, é essa, ó, Israel inicia invasão terrestre no Líbano e viola o cessar-fogo. O Haaretz de Israel também deu essa mesma notícia de que Israel está avançando sobre o Líbano. Eu não vou aprofundar muito aqui, pessoal, porque a gente está com muita coisa interessante hoje, então eu só vou, de fato, trazer essas matérias aqui, ó, relatando que Israel está ampliando a sua ofensiva no Líbano. Então tá aqui para vocês verem, olha só, Israel, o Haaretz destacando aqui, Israel amplia a ofensiva terrestre no Líbano para além da zona tampão autodeclarada, que é uma zona que Israel diz que controla, né? Israel acha que ele tem direito de controlar, e eles estão indo além dessa zona, então a gente tem que se preocupar com essa situação, porque a gente está vendo essa ofensiva criminosa contra o Líbano. Israel já destruiu, um dos jornalistas que a Stephanie acompanha, ele deu uma entrevista à CNN comentando que Israel já destruiu aproximadamente por volta de 40% do território libanês. Então é muito grave o que está acontecendo no Líbano. É a mesma estratégia de Gaza, pessoal. Terra arrasada. Mais um ataque criminoso, mais uma demonstração clara e inequívoca do comportamento criminoso de Israel. Então, assim, é realmente preocupante a situação, vamos continuar acompanhando. E, é claro, vocês não vão ver a grande imprensa, a comunidade internacional falando sobre isso. Eles sempre falam como se fosse o Hezbollah que tivesse primeiro atacado Israel, e não Israel que ocupasse ilegalmente terras libanesas, que atacasse a população libanesa, que começou, que rompeu o cessar-fogo. Eles sempre dizem que é o Hezbollah, e não é. Podem ver aqui, ó, é uma ofensiva por Israel dentro do território libanês, tá bom, gente? Então, é uma notícia relevante aí para a gente acompanhar também. Deixa eu agradecer aqui mais alguns super stickers. Obrigada, Israel, está sempre aqui, agradeço, muito obrigada. E o Juan Grossi Coelho, obrigada, Juan, obrigada pela contribuição, muito obrigada, gente. Bom, e agora que a gente já viu essa ofensiva, vamos agora passar vamos sair da Ásia Ocidental, que é como o pessoal diz que é correto falar, né? Não Oriente Médio. Mas, gente, não tem jeito. Muitos anos falando Oriente Médio, ainda vou falar Oriente Médio por muitos anos. Mas, de vez em quando, eu combino, falo um pouquinho de Ásia Ocidental também. A próxima notícia aqui, agora nós vamos para a África, mas ainda tem a ver com Israel, que é o que eu sempre falo, né? Tudo que tem coisa ruim, você vai ver, tem um dedinho lá de Israel.